Fala, meu povo, tudo em paz? Que é o professor Ícaro e eu quero bater um papo com vocês hoje a respeito do testamento, né? O interesse pela formulação de testamento, como também de outras formas de planejamento sucessório, cresceu muito desde o início aí da pandemia do coronavírus. Contudo, ainda que alguns cartórios sigam funcionando durante a quarentena em um regime especial aí de plantão, com horário reduzido, o período impõe uma série de impedimentos às formalidades desse processo aí de testamento. Afinal, a recomendação que a gente sabe é que deve haver aí um distanciamento social, a permanência em casa, entre outras medidas aí que já foram expostas pela própria OMS. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: como testar no momento de pandemia? Como realizar um testamento no momento de pandemia? Então, essa pergunta, para alguns, ela vem sendo aí perquirida durante esse tempo aí de isolamento, né? Então, com esse avanço da própria Covid, surgiu também essa preocupação. É certo que esse momento que estamos vivendo faz com que pensemos mais sobre a finitude e sobre como planejar a nossa sucessão. Na medida em que esse pensamento e esse desejo se manifestam, é recomendável que a pessoa faça o testamento. Ninguém sabe o momento em que vai morrer, ou que a morte vai nos encontrar, ou até mesmo quando acontecerá algo que nos torne aí incapaz de testar. Há duas aí previsões na lei, né? Existem algumas previsões na lei, melhor dizendo, certo? Lembrando que o testamento em si, ele é um negócio jurídico formal, ou seja, sua validade vai depender de uma previsão legislativa, né? Vai depender da forma prevista em lei. Então, se essa forma prevista em lei ela não for observada, esse testamento aí ele é nulo e assim ele não vai produzir os efeitos que a pessoa deseja. Então, há duas possibilidades em nossa legislação, né? Testamentos ordinários e especiais. O primeiro ele é feito por toda pessoa capaz em circunstâncias normais, podendo ser público, cerrado ou particular. Nesse contato do testador com outras pessoas, nesse momento a gente percebe que a gente está aí isolado. Então, para esse primeiro tipo, né, o testamento ordinário, ele necessitaria desse contato entre a pessoa do testador com outras pessoas, a exemplo do tabelião e das testemunhas. Já os testamentos especiais, eles podem ser marítimo e aeronáutico, não é? Eles são feitos durante aí as viagens de navio ou de avião, respectivamente. Ou ainda o chamado testamento militar, que ele é feito durante uma guerra. Então, nessas circunstâncias especiais, né, ou excepcionais, melhor dizendo, em que não venha a autorizar que a pessoa lavre o seu testamento pelas vias ordinárias, faculta-se, né, a elaboração dos chamados aí testamentos especiais. Então, o momento de pandemia, a gente pode perceber que ele não se encaixa em nenhum desses contextos para os testamentos especiais que estão previstos na lei. Mas o artigo 1879 do Código Civil estabelece o seguinte: em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Então perceba, apesar de o dispositivo condicionar a validade daquele ato como testamento ao crivo judicial, a gente não tem dúvidas em afirmar que se encaixa perfeitamente, não é, neste momento de pandemia. Ou seja, o testador ele pode se valer dessa autorização da lei para explicar que se encontra em uma situação excepcional em que as autoridades públicas vêm recomendando o isolamento social, a permanência em casa e o mínimo contato possível. Portanto, a pessoa redige sua última vontade em documento datado, assinado, e no qual ela vai consignar sua última vontade, que poderá ser confirmada aí a critério do juiz. Há pessoas que entendem
que pode ser feito em circunstâncias por ser feito em circunstâncias excepcionais, ele deveria ser passível de um mesmo requisito dos testamentos especiais, né? Que tem um prazo de caducidade. Ou seja, se o testador ele não falece no evento especial ou nos 90 dias subsequentes, né, em que poderia, então ele poderia, melhor dizendo, testar em uma das formas ordinárias. Então, se ele não fizer isso, o testamento dele vai caducar. Embora essa caducidade ela não esteja presente no artigo 1879, existe uma forte defesa de que, como traz uma natureza especial, a ele também seria aplicado, melhor dizendo, esse requisito. É o que está previsto, por exemplo, na posição consagrada aí no enunciado 611 da 7ª Jornada de Direito Civil. Então, assim, o aconselhável é o seguinte: uma vez relaxadas essas medidas de contenção da Covid-19, o testamento seja feito para evitar aí evitar que essa sucessão ela enfrente argumentações dessas ordens, né? Discussões a respeito que está caducado ou não. Beleza? Então é intuitivo que sempre recordemos dessas formalidades que são inerentes ao testamento, pois há um bom número de questões que pode gerar sua nulidade ou até mesmo esse seu rompimento. Se a gente for fazer uma breve pesquisa jurisprudencial, a gente vai verificar que há muitos litígios envolvendo testamentos e cujo pano de fundo está fixado justamente nas suas formalidades. Então, daí a importância de um profissional, né, especialista no direito de família, para que ele possa investigar qual a melhor opção para definir essa sucessão desejada. Beleza? Há também, pessoal, nesse meio, uma certa confusão entre o chamado testamento e o planejamento sucessório, sendo que o primeiro é um dos possíveis mecanismos do segundo. Então, quando se faz um planejamento sucessório propriamente dito, é muito provável que seja necessário elaborar um testamento, mas ele por si só pode ser insuficiente para que essa sucessão seja desenhada e se transmita, né, naquela forma desejada pelo autor da herança, de forma eficiente, né, diminuindo o quanto for possível as áreas de arestas para se evitar esse litígio pós-mortem. Por exemplo, quando a sucessão ela envolve cotas e participação em empresas, é provável que medidas externas elas precisem ser adotadas. Então, mais uma vez, o apoio profissional é de fundamental importância para que essa vontade do autor da herança ela seja efetivamente cumprida, né? Cabendo àquele esclarecer que muitas vezes o testamento, nas condições atuais, terá limitações e pontos de fragilidade, né? Porque ele precisa estar apoiado em outros atos externos. Por outro lado, a gente também deve comentar a respeito do posicionamento do próprio STJ, que em mais de uma ocasião ele reconheceu a possibilidade de relativização, né, desse descumprimento em relação a certas formalidades e assim confirmar a validade de determinados testamentos. Então eu cito aqui 3 precedentes, ambos em torno aí de um recurso especial. Então o recurso especial 1.677.931, outro recurso especial 1.583.314 e o outro recurso especial 1.639.021. Recentemente, né, no julgamento de outro recurso especial, o de número 16.33.255, que teve como relatoria aí a lavra da ministra Nancy Adji, né, ele decidiu
pela confirmação do documento particular escrito por meio mecânico, né, com oposição apenas da impressão digital da testadora, sem assinatura desta, sob o fundamento da prevalência de sua vontade em detrimento dos aspectos formais. Então, compreender, né, os anseios do testador é sempre importante, não só para colher e escolher, melhor dizendo, a modalidade de testamento, né, para que seja adotadas as medidas cabíveis, certo? Mas também é interessante porque vai permitir essa modulação do seu conteúdo e proteção aí para que seja executada, seja levada a cabo aquela vontade do seu autor. Existe também no meio doutrinário, não é, a discussão a respeito do chamado testamento vital. Então, o testamento vital, ele ganha também uma nova importância diante desse cenário que a gente está vivendo aí, o cenário do pela Covid-19. Então, parece que essa pandemia em si, ela colocou, né, para as pessoas esse maior senso de finitude. Então, é curioso pensar que, de repente, todo mundo lembrou que pode morrer, né, a qualquer momento. Então, tal preocupação tem se materializado, entre outras formas, na feitura desse documento, com o qual o autor ele vai manifestar seus desejos acerca dos cuidados, tratamentos e procedimentos que ele será submetido, certo? Caso esteja com uma doença aí ameaçadora da vida, como é a respeito dessa que a gente está enfrentando. Então, o testamento vital é um instrumento para que possamos pensar sobre nossa própria finitude. É a nossa voz para quando não tivermos, né, mais voz. Então, é um documento que ele pode e deve ser feito por qualquer pessoa maior e capaz para que tome decisões sobre os cuidados da sua saúde, que só serão aplicáveis quando ela estiver em situação de terminalidade, né, de doença incurável, já em fase final. No Brasil em si, ainda não há uma legislação específica sobre o presente tema. Então, a recusa de tratamento médico, ela tem uma previsão lá no artigo 15 do nosso Código Civil, mas ele não tem uma relação direta com a formulação desse documento que a gente está expondo. Então, enquanto esse testamento vital se refere apenas à situação de terminalidade da vida, o direito à recusa ao tratamento é um direito de personalidade, né, sem qualquer tipo de limitação quanto ao estado clínico do paciente. É sabido também que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina com uma certa nomenclatura errada, chamando de testamento vital as diretivas antecipadas de vontades, que são, na verdade, um gênero deste documento, né? Tipos de manifestações de vontade, elas não apenas estão relacionadas ao fim da vida. Então, a gente pode também analisar mais uma vez no campo do judiciário que tem decisões entendendo que a vontade do paciente deve prevalecer, mais ainda com alguma dificuldade de nomenclatura, apesar aí do caráter da terminalidade desses testamentos, eles vêm sendo implantados em razão do coronavírus, né, por pessoas nessas situações terminais. Então, quero agradecer a vocês a sua paciência e fiquem ligados, né, até as próximas temáticas. Valeu!